Ohio! Quase meia-noite do dia 29, eu não estou conseguindo dormir, pensando muito em Target Individual. Que raiva. Mente vazia, oficina do diabo. E sim, se os gangstalkers acham que são Deus, os Target Individuals são diabos. Não que eu acredite, mas é algo que eu fico brincando assim, sabe? Passei, digamos, esses 5 anos inteiros, né, dizendo que eles estavam certos e que eu estava errado. Eu não tive muita melhora, na verdade. Eu tive pouquíssimos momentos em que o silêncio ecoou em meus pensamentos. Então, tipo, eu acredito muito que eles estão certos, né? Eles estão corretos, os gangstalkers, parabéns, estão fazendo um excelente trabalho. Se quiserem, tipo, tirar o som da minha cabeça e colocar na cabeça de outras pessoas, ou tirar o som só da minha cabeça mesmo, eu ficaria muito feliz, né? Mas de boa. Se você chegou até aqui, você deve estar se perguntando, mas por que comigo, né? O que eu tenho assim de tão especial para chegarem um certo dia? Acho que faziam 4, era antevéspera Dia dos Pais. Para chegarem para mim e falarem: "Ah, aqui onde você trabalha também é uma rede de prostituição, aqui é um cabaré, a gente tem uma tecnologia que a sociedade não tem acesso e você vai ser controlado estilo robô de Bolsonaro." Claro que eles não podiam entrar muito em detalhes, né? Como é que eles entrariam em detalhes se, tipo, é algo que é secreto, né? Mas o que é que eu tenho de especial que eu acho que me fizeram falar sobre isso? Eu comecei nessa empresa como estagiário, né? Eu era um estagiário, de estagiário fui para atendente de call center, suporte técnico. Alô, senhor, eu posso anotar o seu pedido? Aí de lá eu fui para trabalhar no CGR, né? No CGR, nessa época, eu já estava em ciência da computação. Eu já fazia ciência da computação e estava reprovando muito nas matérias de rede de computadores e estava reprovando muito nas matérias de banco de dados, algo que eu não conseguia entender. Por qual motivo eu reprovava tanto nessas disciplinas? Chegava na hora da prova, eu não sabia direito. Acho que um cachorro quente hoje. Ai, tô meio ruim da barriga. Mas esse não é um assunto, né? Aí eu reprovava muitas disciplinas. Eu acho que eu reprovei em rede de computadores, trabalhando com rede de computadores, mais de 3 vezes, pra vocês terem uma noção. Aí. Aí eu. Quando eu tava trabalhando no setor de gerenciamento de rede, acontecia muito, digamos, de realizar manutenções, né? Existia um equipamento lá chamado CMTS. Na verdade, era um CMTS, mas esses equipamentos eles têm nomes, né? O CMTS é o nome da literatura, o nome que se encontra na literatura, que é Cable Modem System Terminal.
Naquela época não existia fibra ótica. Naquela época existia cable modem, que é a mesma tecnologia das televisões a cabo. Aquele cabo coaxial que se conecta na TV e tipo, a pessoa tem sinal de TV e internet. O bacana, né, do lance de frequência é porque em um cabo coaxial e também numa fibra ótica, eu não saberia falar de outros meios, existe o lance da frequência. Em um único cabo era possível transmitir um sinal de rádio, um sinal de TV analógica, um sinal de TV digital, de TV HD e de alta definição, porque são faixas de frequência que são, digamos, distintas, são faixas de frequências que são diferenciadas. Então, tipo, eu até lembro da vez que para entrar nesse setor eu tinha que configurar uma antena na Rádio Senado e na TV Brasil. Foi nessa época que eu descobri que existiam frequências que são exclusivas para, digamos, as Forças Armadas. As Forças Armadas no Brasil utilizam uma frequência específica, não vou saber o nome, não vou saber o número, né? Mas eu acredito que com uma pesquisa rápida na internet seja possível achar, assim. Então, nessas, nessas pesquisas, nessas pesquisas não, nesse dia aí, eu soube que existia as frequências, né? Vários tipos de frequências. Eu descobri o que era espectrômetro, que era um equipamento que conseguia medir os espectros, que a todo momento a gente é condenado, a todo momento a gente é submetido a várias e vários tipos de ondas, sejam ondas baixas como ondas altas também. Quantos Wi-Fis estão passando pelo meu corpo e quantas ondas de satélite estão passando também pelo meu corpo. Então, tipo, existe esse equipamento chamado CMTS. A gente sabia que tinha o nome CMTS, mas os nomes dos equipamentos, eles eram também bem fortes assim. Existia o C9600, o C3200 e existia um terceiro equipamento lá, que era um CMTS que tinha chegado lá, que era um equipamento novo assim. Então o que o CMTS faz? O CMTS ele é o grande modem, né? Tem um episódio de South Park que diz que tem um modem gigante e esse modem gigante administra os modems que são menores, né? Aí esse CMTS ele é um servidor, ele é um equipamento que tem várias placas. Essas placas elas têm sinais de entrada e sinais de saída. Porque eu chego na incógnita de que, tipo, será que o Target Individual, o MK Ultra, o V2K, tá na internet? Possivelmente sim, né? Porque lá a gente dizia muito que internet não é o que se fabrica. Internet não é como o petróleo que se acha, não é como um carro que se monta. A internet, ela, por definição, é a conexão de dois ou mais computadores. É possível criar a internet de maneira local, que são as LANs, e também de maneira global, que são as WANs. World Wide Web, local, área, World Area Network e local Area Network. E uma WAN é o World Wide Web, que é o www, que paga de um protocolo de referência, modelo OSI. Esse modelo OSI é o modelo que inspirou o modelo TCP/IP, que é um dos modelos de internet. Hoje a internet ela existe porque tem um modelo TCP/IP. TCP/IP. Esse modelo TCP/IP é um modelo de endereçamento.
mas existem, digamos, modelos que são menores, modelos que são mais locais. Aí, tipo, tinha esse equipamento lá que era o CMTS. E algumas vezes eu utilizei o CMTS, né? Não utilizando o CMTS para conectar na internet, mas para definir taxas de downstream e upstream. A internet ela funciona com download e upload. Download é receber arquivos, upload é enviar arquivos. Então, tipo, em alguns momentos era necessário definir o que é chamado de node, porque digamos que como a internet não é algo que é fabricado, nós comprávamos internet de outros links. Um bom exemplo é o Warilink. O Warilink é uma empresa que vende internet para empresas. A Warilink possivelmente compra de outras empresas, etc, e etc. Isso no interior do Nordeste. Nos Estados Unidos eu sei que existem até empresas de médio porte e empresas até de grande porte que utilizam, digamos, as mesmas antenas que a Warilink utilizam, né? Aqui no Brasil é mais, digamos, que um serviço que as empresas compram. Então, tipo, então, tipo, a internet era dividida em regiões, né? Cada região, cada quadrante tinha um número específico. Como era Mossoró, a gente chamava de MOS. Ia do MOS 1 até o MOS 30 e pouco. Acho que era até o 35A. Porque tinha MOS que era tão grande que precisava ser quebrado em A e B. E tiveram vezes que eu utilizei o CMTS. E CMTS é linguagem de máquina. Sim, CMTS não é linguagem de programação, assim. Tipo, é linguagem de programação, mas uma linguagem de programação que não segue as métricas das linguagens mais convencionais. Porque, tipo, na linguagem mais convencionais se utilizam variáveis, identificadores. E nessas linguagens de máquina se utilizavam já endereçamentos que eram já bem predefinidos. Tipo, para fazer essas configurações de up e down, era preciso acessar o CMTS, era preciso entrar em um prompt de comando e fazer, digamos, o controle desses equipamentos. E algumas vezes eu fiz, digamos, a divisão de upstream e downstream em regiões que eu nem sabia que existiam, porque já éramos cientes lá de que podia acontecer algum tipo de desvio de internet, sabe? A gente falava muito que desviava muito, assim, a questão da internet, que os Torrielli roubavam a internet da TCM, pô. Tipo, não dessa empresa, pode ser o nome de outra empresa. Que eles roubavam a internet, porque tanto downstream e upstream são coisas que são extremamente valiosas, porque, digamos, as taxas de que você vai enviar e as taxas que você vai receber para a internet global. E, tipo, como também a faixa de endereçamento de IP, né? Será que o, o target envio tem uma numeração de IP? Porque, tipo, para ter uma conexão de internet, é necessário ter um protocolo de endereçamento. Caraca, não consegui pegar o mosquito, mas Karate Kid. Tira o casaco, bota o casaco. Aí, tipo, sobre incógnitas, né? Que sem conseguir dormir, fiquei pensando, tipo, será que quem é target individual tem uma numeração de IP?
porque existem IPs que são IPs compartilhados, que são os CGNAT, mas de boa. Essas partes de telecomunicações, de internet, eu sei que pode ter a ver, mas também não sei como isso poderia, digamos, ajudar a combater vozes mentais e target individual. Então você que está vendo isso e detém algum conhecimento, espero que ajude de alguma forma, porque até então não consegui encontrar a cura ainda. Eu vou até pesquisar, só pesquisei mais no chat GPT, cura, target individual, cura MK Ultra, cura V2K, mas não tem, né? Não tem cura dessa. Se tem, a galera ainda não colocou na internet, se colocou na internet ainda não foi, digamos, difundido e espalhado pro algoritmo, né? Que eu acho que é algo que é muito importante, assim, sabe? Nesses anos de luta contra isso, eu tô fazendo de tudo para ter uma página com muitos membros para que no futuro eu consiga divulgar, né? Engajar para terem pessoas que compreendam e pessoas que aceitem. Mas, tipo, por eu algumas vezes utilizar de CMTS, né? Utilizar essa linguagem de CMTS, para você ter uma noção, um CMTS é avaliado, na época, né? Era avaliado em mais de R$ 1 milhão. E essa empresa tinha 3 CMTS. Eles são muito ricos. O manual desses equipamentos vinham separados. Só para vocês terem uma noção, eram manuais que vinham, vocês terem uma noção. Eram manuais que vinham separados, que nem eram em inglês na maioria das vezes. Não, eram em inglês, alguns eram em inglês. Mas tinha muita coisa que era em chinês ou era japonês. Não me recordo porque eu não vi muito dos manuais, não. Tipo, paginava assim, mas para entender mais as linhas de comando mesmo. Aí eu penso que, por eu ter algumas vezes utilizado desse tipo de linguagem, por eu algumas vezes eu ter de algumas vezes eu ter utilizado esses tipos de linguagem, penso eu que possa ter feito eles se interessarem, porque talvez seja uma linguagem parecida, né? Eu não imagino que tem um software com interface, com user interface, assim, sabe? Que um software bonitinho, que você vai lá e bota torturar não sei quem. Aí a pessoa era de fato um prompt de comando, uma tela preta que você digitava tipo os valores NK barra de, de, de Kinir. Aí botava uns números lá e apertava Enter e aparecia um bocado de coisa, era doideira. Era sinistro. E tipo, tiveram outros profissionais, teve além do Torrielli. O Torrielli era o único que mexia no CMTS. O único, assim. Aí, tipo, além dele, teve eu, que mexi acho que umas 3 vezes. E teve um funcionário, que foi muito estranho, mano. O cara era muito estranho, velho. Ele era muito sinistro. Não consigo encontrar ele em rede social nenhuma. Ele passou pouquíssimo tempo na empresa. E o Torrielli tinha ensinado o CMTS. Eu fiquei, ah, quem é esse cara aí que tá ensinando CMTS e não tá ensinando pra mim? Gerou até um ciúmes na época. Tolo, né? Não sabia que eu seria, digamos, controlado. Mas, tipo, tudo que envolvia o cable modem, o modem da internet,
precisava ser administrado por um equipamento. Esse equipamento era o CMTS. Nesse equipamento CMTS existiam placas de entrada e saída e todas as regiões, todos os equipamentos tinham, digamos, uma faixa de download e upload. Para falar de algo mais literário assim, o CMTS ele funcionava como DHCP. O DHCP define a velocidade e define qual número de IP todos os equipamentos vão existir. Claro que naquela época, quando eu saí, estava numa transição de fibra ótica. E o CMTS ele deixava de existir e começava a surgir um equipamento chamado OLT. A OLT já é um equipamento de fibra ótica. Ótica e alguma coisa. E diferente do CMTS, a OLT ela tinha o seu modelo de gerência, mas existiam modelos que precisavam ficar espalhados na cidade. Espalhados justamente em antenas de telefonia, assim, que a gente chamava de POP. Você coloca na internet POP de fibra ótica, aparece, mas não aparece nada referente a psicotronia, nada referente a enviar voz na cabeça, mas tipo, são equipamentos de alta gerência e que são extremamente caros. Sim, eu acredito que há uns meses atrás, acho que quando eu comecei a gravar vídeo, algumas facções das cidades do Ceará destruíram os equipamentos de internet. E eu penso que seja porque eles descobriram que era esses equipamentos que faziam eles ter as vozes assim. Porque quando quebra esses equipamentos, eles perdem tanto a comunicação, digamos, com satélite, como também com os demais assinantes, assim, sabe? Por isso que eu acredito muito, ou quebra a antena, ou quebra o equipamento de gerência, ou quebra o satélite. Para, digamos, as vozes elas pararem. Isso no conceito de quebrar alguma coisa, né? Mas sim, eu vou começar a pesquisar mais sobre uma forma de silenciar, assim. Eu tava vendo que, pesquisando curas para V2K, tiveram pessoas que mudaram a vida, mudaram a rotina, a alimentação, estilo de vida e ficaram em silêncio. Sendo que, como é que seria isso? Como é que penso que existe algum tipo de senso de justiça nessa galera, sabe? Porque, querendo ou não, é uma organização não aceita, sabe? Mas de boa. Eu tava muito pensando em gaiola de Faraday, tecidos metálicos, também em salas acústicas, em capacetes de ferro, alguma coisa assim. Mas, tipo, é isso. Beber uma aguinha e ver se eu consigo voltar a dormir. Tá calor demais, velho. O Nordeste tá muito quente. Tem que ter, velho. Tem que ter uma cura. Uma cura que seja não condizente ao movimento deles. Porque se eu mudo minha alimentação, se eu mudo meu estilo de vida e as vozes elas param, não é meu desejo que elas parem por esse motivo.
Meu desejo é que elas parem e o sistema consiga entender que alguém conseguiu parar isso. Não sei como, eu sei que são frequências baixas, né? Frequências baixas. Será que, tipo, sei lá, pegar uns fios de cobre, aí botar na eletricidade e ver se, tipo, reage com algum tipo de campo eletromagnético, alguma coisa. Sei, velho. Tudo é. Tudo que é barato é muito caro. Tudo que parece ser em conta é, digamos, muito caro. Porque são satélites, né? Mas sim, eu acredito que possa ter uma solução bem barata. Eu vi aquela parada lá da água. Faço natação. Quando eu tô na natação, muda nada. Tipo, é, tem mudança assim de pensamento, mas eles ainda existem assim. Eu faço apneia, sabe? Eu passo 5 minutos sem respirar. Tentar passar pelo menos esses 4 minutos sem respirar. Ai, 1 minuto e pouco, mas eu não tava preparado e eu fiquei assustado com esse barulho. Eu não sei se ele saiu da minha garganta ou se ele saiu da minha barriga. Que doideira. Mas, pô, não fico cansado. Eu nado 25 metros assim, sem respirar. Tranquilo e easy, assim. Não tenho. Mas eu acho que isso da água tem uma parada de noção assim, mas, velho. Tá merda. Me sinto tão burro assim, tão. Mas tem que existir, velho. Tem que existir uma maneira de silenciar isso. Eu sei que tem uma igreja que consegue silenciar essa galera. Aqui em Mossoró existe, assim, porque tem pessoas que sofrem com o que eu sofri, assim. E nenhuma dessas pessoas estão dispostas a conversar comigo. Pelo menos as que eu tentei falar, nenhuma delas quis conversar. Porque tem medo de coisas ruins acontecerem. De fato, né? Às vezes acontece mesmo. Então, é isso. Vou meter um banho aqui, uma aguinha e vou tentar deitar e dormir. É muito triste. Valeu e até a próxima.